Agora a gente vai para a última parte, que é a parte de plots. Essa é uma coisa, vai ser bem básico, porque para a gente aprender, não é o foco da disciplina, a gente aprender como fazer gráfico, a gente iria precisar de uma disciplina só para fazer os gráficos, mas é para só vocês terem uma noção de como a gente pode fazer isso. Então, primeiramente a gente vai criar aqui um vetor chamado notas, certo? E depois a gente vai usar uma função chamada barplot. O barplot ele vai fazer um gráfico de barras, então ele recebe esse vetor, certo? Se eu colocar aqui Ctrl Enter nesse código, tá aqui. Os seus gráficos, quando a gente plota ele no R, ele aparece nessa aba aqui de plots. Então a gente tem aqui, né, todos as barras referentes aos vetores. O que a gente pode também fazer é modificar esse nosso gráfico. Então a gente pode dar nome a essas barras. Então aqui a gente cria, a gente usa a função names. Essa função names, o que é que vai acontecer? Ele vai atribuir um nome a cada uma dessas barras. Então eu coloco aqui names, notas, recebe esse vetor com o nome atribuído a cada uma dessas notas, certo? E aí eu faço o bar plot de novo. Pronto. Aí agora cada uma das barras ela tem um nome associado. Além disso, o que a gente pode fazer também é adicionar uma linha por exemplo, específica a algum valor. No caso, a média final aqui na FRN é 5. Então você coloca aqui upline, ele vai colocar dentro do gráfico ele vai colocar uma linha. O primeiro argumento é H de horizontal, então essa linha ela vai ser horizontal e ela vai ser na posição 5. LDW é o tipo de linha, você pode mudar, e qual é a cor dessa linha, que pode ser o que você quiser. Então se você aperta Ctrl Enter, apareceu a nossa linha aqui. Assim, uma coisa que vocês têm de ter em mente é que não existe uma maneira assim de ensinar a fazer plots uma maneira fácil. O que vai acontecer? Você vai ter de ir atrás e ver como você faz, porque cada um dessas funções eles têm milhares de argumentos e vai depender do que você quer usar. Então aqui, por exemplo, você pode simplesmente fazer o gráfico com um vetor, barplot notas. Só que você também pode nomear as barras, você pode adicionar linhas. Então todas essas pequenas modificações são coisas que você vai aprendendo e vai dominando com o tempo, certo? Depois a gente também pode, além do barplot, a gente também pode fazer uma coisa que a gente chama de gráfico de dispersão. Que são gráfico de pontinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar dois vetores. O primeiro vetor é um vetor x que ele usa esse comando sec. O comando sec ele é um comando onde ele vai usar valores limites e entre esses valores você escolhe o que a gente chama de pulo. Eu vou explicar melhor. Então eu tenho aqui sec qual é o meu valor inicial da minha sequência? 1. Qual é o meu valor final? 20. Opa, alguma coisa errada aqui. Como é que eu tiro isso aí? Então é 1. O primeiro valor é 1. O segundo valor vai ser. O valor limite vai ser 20. E eu quero que minha sequência, que cada número, a diferença do anterior para o próximo, seja de 0,1. E assim você faz um vetor com a sequência, né? Apareceu aqui. Sequência de 1 até 100 ou de 1 até 20, sendo que eu quero que a diferença entre o anterior e o próximo seja 0,1.
Em y, eu quero que ele pegue o seno dos valores de x. Então, eu aplico essa função sim, que é de seno. Então, apareceu. E se você plotar x em relação a y, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma senoide, certo? Se a gente usasse aqui, por exemplo, cosseno, mudar sim para cosseno, aí você plotava, você vai ter uma função do tipo cosseno, certo? Então, você pode fazer todas brincar no seu gráfico. Agora, a gente vai fazer um experimento não, um gráfico com um modelo linear. Também é do tipo scatterplot, que é esse tipo de gráfico de pontinhos. Então, você aperta esse set.seed, que é para os seus valores darem iguais ao que eu vou fazer aqui. A gente cria um vetor x. Esse rnorm é uma função que ele vai fazer 100 números, certo? 100 números aleatórios, só que esses números eles vão ser é, eles podem ser usados para fazer uma distribuição normal. Não sei se deu para entender. Então, eles vão ser os valores eles vão ser distribuídos de forma normal, certo? Eu não vou ter grandes variações entre os números. Então, tenho aqui x, é outro vetor que ele é bem parecido com nossa sequência, que eu quero 100 números e eles variam de 0 até 2. E y é essa função aqui que ela depende de x e de e, certo? Aí agora eu ploto x e y, pronto. É isso que acontece. Eu tenho aqui os valores de x, eu tenho os valores em x, e aqui eu tenho os valores em y, e o e, ele... porque assim, ó, se a gente plotasse o, o y, se a gente fizesse o vetor y sem o e, ó, veja o que acontece. Entendeu? Ficou só essa reta, não tem uma variação. Então, o E é como se ele introduzisse uma certa variação no nosso dado, para que a gente possa fazer esse modelo linear. Então, eu volto aqui, ploto de novo, eu tenho aqui, e o que eu vou fazer é um modelo linear, ou seja, eu vou fazer uma aproximação desses dados para uma reta. Então, eu tenho aqui model, essa função LM, que é de modelo linear, e você aqui dentro, você define qual variável em função da outra. No caso, o y é uma variável em função de x. Então, eu boto model, do mesmo jeito que a gente colocou lá em cima a abline, ou seja, a gente vai adicionar uma linha, só que no caso eu vou adicionar essa linha, model, LDW é um argumento que ele vai dar a espessura dessa linha e a cor que eu quero é a vermelha. Então, isso aqui é uma redução, é um modelo linear da dispersão desses dados aqui, certo? Então, os dados que eles estão mais próximos, a gente tentou fazer uma aproximação a partir da dispersão desses dados, certo? Se você usar o summary, ele vai dar um resumo desse nosso modelo, certo? Por exemplo, porque se você olhar o y ele nada mais é do que uma equação da reta, né? Então eu tenho 0,5, que a equação da reta ela é escrita da forma de y igual a x mais b, né? Então aqui eu vou ter as informações sobre essa nossa equação da reta e também a aproximação do nosso modelo. Agora a gente também pode fazer um gráfico para distribuições. A gente aqui está criando usando a função rnorm. Essa função, ela que nem a outra, ela vai dar valores que eles não variam muito. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável chamada nor
E essa variável, ela tem, vão ser 10.000 valores. A média desses valores, vou colocar 1,5. E o desvio padrão, a gente coloca 2. Pode colocar o que você quiser. Mas quando você coloca R-norm, significa que esses valores eles serão do tipo normal. A distribuição será do tipo normal, certo? Então, eu criei. Se você plotar, você vai ter esse gráfico aqui de pontinhos, né? Então, você percebe aqui que é bem uniforme essa distribuição. E se você fizer um histograma desses valores, mostrando, por exemplo, 100 valores, vou mostrar 100, não, vou mostrar 200. Você percebe que a gente tem uma distribuição normal, certo? Que é a classe que tem essa forma de sino que a gente chama. E, por exemplo, se eu quero uma distribuição uniforme, ou seja, que os valores são bem parecidos uns com os outros, eu uso essa função runif. Então, aqui, se você usar e fizer um histograma, pronto. Você vai ter que... A gente não tem mais uma distribuição do tipo normal, mas sim uniforme, onde os valores eles são bem parecidos. E, por fim não. A gente também pode fazer gráfico com matrizes. Esses gráficos com matrizes, eles não são tão comuns. Na verdade, não é que eles não sejam tão comuns, só que eles são bem específicos para um tipo de análise de dados, certo? Então aqui eu estou criando uma matriz 10 por 10, 10 linhas, 10 colunas, em que todos os elementos são 1. Só que, o que eu fiz aqui? Eu estou modificando um valor. Na linha 4, coluna 6, eu vou receber um zero. Se a gente acessar essa matriz, tá vendo aqui, ó? Na linha 4, coluna 6, eu vou ter um zero. E eu posso usar algumas funções para visualizar essa matriz. São essas três funções aqui. Aqui, ó, tá mostrando esse buracozinho aqui, que é onde eu tenho um valor de zero. Eu tenho aqui, também posso fazer contorno. E um legal é que eu posso fazer até uma visualização 3D, que é aqui. Eu tenho aqui três eixos, X, Z e Y. E se você perceber, a gente tem um valor zero aqui, certo? Que é como se estivesse entrando para baixo no gráfico, que representa o local onde essa matriz tem um valor de zero. E por fim, a gente também pode pegar uma matriz que ela está já carregada no ambiente R, que é essa Vulcano. Então, essa matriz, toda vez que você entra no RStudio, essa matriz ela já está carregada. Então, ela é uma matriz 87 por 61. Se a gente aplicar também a mesma função do contorno, e a gente vê aqui, ó, os valores dela. Se você apertar Vulcano, você vê aqui quais são os valores que estão relacionados a esse objeto, vulcano, certo? A gente percebe, é um mapa topográfico com altitudes. Se a gente fizer o 3D dela, tá aqui, ó, bem bonitinho. E se a gente fizer uma image, eu vou ter um mapa com cores, sendo que essas cores mais escuras são os locais mais altos. Então isso aqui só foi para mostrar o que a gente pode fazer com R, certo? Como eu falei, não existe uma maneira mais simples de aprender que não seja você indo atrás e vendo, como eu faço um gráfico de linha, como eu faço um gráfico de barra, e ver quais os dados que você tem que colocar na função para que você consiga o seu gráfico. E no caso, esses aqui são os gráficos do RBase. Se você quer uma coisa mais elaborada, aí a gente tem que ir atrás de aprender alguns pacotes, como eu falei nos vídeos anteriores do ggplot, por exemplo. Que aí já é outra coisa que é uma linguagem diferente do RBase, então você vai precisar de um tempo maior para poder aprender, certo? Mas eu vou deixar algumas indicações para que vocês possam, para quem se interessar e quiser aprender mais um pouco sobre gráfico, porque, como eu falei, não é o intuito da disciplina,
para que vocês possam ir atrás e começar a aprender, certo? Então, obrigado e qualquer dúvida é só entrar em